Em primeiro lugar, para agradecer formalmente à Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, em particular ao Dr. Mendonça Mendes, boa orelha que tem tido relativamente a uma ferramenta que no início para nós, tornou bastante complexa, mas que chegados aqui, muita coisa se alterou e considero que vamos ouvir com atenção as explicações que vão ser dadas. Em segundo lugar, obviamente, com o Dr. Bernardo Reis e também toda a equipa da SaltPay, com quem nós temos trabalhado quase diariamente e até já estabelecemos um protocolo de colaboração que está para além da aplicação desta ferramenta aqui em concreto do IVOS. E, portanto, em primeiro lugar, os agradecimentos. Em segundo lugar, e não vou ser muito longo, para dizer que o quadro microeconómico, digamos assim, para as empresas, ainda não se afigura muito risonho, porque nós vamos entrar num período, saindo de uma época mais intensa, devido, felizmente, ao turismo interno. Não nos podemos esquecer que a partir de outubro, novembro e dezembro, os portugueses não fazem férias e o turismo internacional ainda não é aquilo que se deseja. E, portanto, nós vamos atravessar aqui um período também difícil. Temos aqui um balão de oxigênio, aliás, à semelhança do que aconteceu o ano passado, mas vamos entrar num período difícil. Depois, para dizer que, por estas razões, nós precisamos que o Estado, que o Governo, que as autarquias, a Administração Central e autarquias, equacionem a manutenção de alguns apoios à liquidez das empresas, porque sabemos que muita coisa está a encerrar, mas as perspectivas não são ainda animadoras. Certamente que o tecido empresarial se vai regenerar, mas isso leva um tempo, um hiato, e portanto nós precisamos de ter alguns mecanismos ainda para reequilibrar, porque a gente não se pode esquecer que vamos ter obrigações vincendas, mas também temos obrigações que já se venceram. E pegando aqui, é a problemática das moratórias. Nós ainda hoje estamos muito preocupados com a ausência, temos espaços de informação do que é que vai ser o tratamento relativamente às moratórias das sociedades, mas nós ainda não temos toda a regulamentação e daqui a 14 dias não haverá, provavelmente, prorrogação das moratórias que estão ativas. E também para lhe falar aqui para todos, no mercado de trabalho, que é outro dos calcanhares daqueles, não cabe aqui neste fórum, mas estamos a enviar esforços para que as autoridades que governam esta área nos possam ouvir, porque também temos propostas muito concretas para satisfazer o mercado de trabalho, porque toda a estatística que acabámos de ver até no último fim de semana indica que mais de 23 mil ofertas de trabalho não têm tido correspondência na restauração, no alojamento em particular, mas também na construção civil. E depois, não vou amassar o Sr. Secretário de Estado com a problemática do IVA, mas certamente não ficaria bem não lhe recordar que nós aguardamos com ansiedade que o Governo tenha aqui uma atenção, como aliás outros países já o fizeram, e portanto esperemos que desta vez no Orçamento Geral do Estado isso possa ter acolhimento temporário. Em relação ao e-voucher, nós de início enfim, ficámos satisfeitos porque reclamávamos, ou melhor, pedíamos medidas que dinamizassem o consumo. Esta certamente que contribui para isso. Para nós não foi e não é suficiente, mas isso não impediu que trabalhássemos conjuntamente com a SaltPay, e agradecendo mais uma vez a disponibilidade da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais para atender a algumas das nossas ideias, porque hoje a ferramenta é muito mais ágil, menos complexa e certamente que contribuirá, embora o período de acumulação de créditos já tenha terminado no mês passado, mas é o que é. O que importa agora é melhorar a comunicação, porque como há pouco o Sr. Secretário de Estado estava a dizer, nós já tratámos do back-office, melhoramos a execução e a aplicação da ferramenta, agora é preciso comunicar, porque eu fiz uma ronda por país há 15 dias atrás e encontrei ainda muita gente ao nível do setor empresarial, da restauração e da hotelaria em particular, muita gente que não conhece ainda os mecanismos desta ferramenta. E, portanto, há aqui um trabalho complementar, ainda estamos a 15 dias da entrada em vigor da oportunidade de se
a recuperar o crédito acumulado por despesas feitas no trimestre anterior e, portanto, temos aqui um espaço comunicacional que vale a pena. Eu sei que está-se a fazer um esforço, mas é para que quer o comerciante, o empresário, neste caso do alojamento ou da restauração, mas também os consumidores possam usufruir daquilo que foi uma vantagem fiscal, permitindo melhorar, aumentar o consumo, porque é disso que nós fizemos de consumo. E, portanto, agradecendo também a quem nos está a ouvir, para além das entidades que já referi, porque tivemos aqui uma adesão de 200 e tal de pessoas que se registaram para nos ouvir e, portanto, só espero é que a consequência seja aquela que todos nós desejamos. Muito obrigado. E vamos estar depois, com muita atenção, a ouvir o que é que a SaúdePay nos vai explicar. Muito obrigado, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Aresp, Sra. Secretária-Geral, mais membros dos órgãos e colaboradores da Aresp. Quero agradecer, em nome do Governo e perante todos, a colaboração que entre o Governo e a Aresp existe, não apenas agora, na altura da pandemia, não apenas para este projeto do e-voucher, mas o trabalho que temos feito ao longo dos vários anos. E eu próprio sou testemunha disso e quero, aliás, dizer que nós não temos nenhum arrependimento da decisão que tomámos em 2016 de baixar a taxa do IVA, não de caráter temporário, mas de caráter permanente, e dessa forma, numa altura e num contexto em que a procura externa era bastante elevada pelo aumento do turismo, isso permitiu ganhar margem nos restaurantes e que essa margem fosse utilizada para a criação de milhares de postos de trabalho e o relatório que fizemos da avaliação dessa medida espelha exatamente isso, que numa altura em que havia níveis acentuados de procura, numa altura em que tinha havido uma atualização relevante também, se iniciava uma atualização relevante do salário mínimo nacional, essa medida que tomámos de caráter permanente, e aliás somos dos poucos países da União Europeia que têm taxas de IVA reduzidas, portanto neste caso a taxa intermédia, foi muito importante para o dinamismo do setor, foi muito importante também para o dinamismo do mercado de trabalho e nós com a Aresp temos sido sempre parceiros. Hoje quero agradecer a todas e a todos os que participam neste webinar, em que o responsável aqui no meu gabinete pela equipa do e-voucher, o Dr. Bernardo Sousa Reis, vai procurar explicar aquilo que é a nova fase do programa e também a SaúdePay, o parceiro tecnológico, também vai tirar algumas dúvidas. Da minha parte, gostaria de vos dizer o seguinte: nós ainda não apurámos o mês de agosto, porque, como sabem, a obrigação de enviar as faturas para a autoridade tributária é só até dia 12 do mês seguinte àquele que se realiza ao mês, e portanto o mês de agosto foi entregue até dia 12 de setembro, estamos agora a fazer as contas. Mas já temos as contas ainda provisórias do mês de julho e já definitivas do mês de junho. E aquilo que temos é um acumular de descontos que nos permite dizer que se esses descontos forem todos utilizados, então entre outubro e dezembro haverá 100 milhões de euros já garantidos de injeção no consumo. 50% financiado pelo IVA, 50% pelos próprios consumidores. E por isso nós temos de ser capazes de ter uma rede de estabelecimentos que possa absorver estes, para já, 100 milhões de euros, e temos depois que ter os consumidores também a poderem fazer essa utilização. Do ponto de vista dos comerciantes, e é isso que neste momento e neste webinar é muito relevante, nós fizemos uma evolução do programa no sentido de integrar todo o sistema bancário nacional e, com isso, simplificar em menos de 1 minuto a adesão por parte dos comerciantes, sem qualquer custo, sem nenhum obstáculo. Os comerciantes apenas têm que se registar e têm que indicar o selo e voucher que estão no programa. E eu chamo a atenção, colocar o selo e voucher visível
não é um ato de propaganda, é um ato de informação para que o consumidor possa decidir se quer entrar naquele estabelecimento, sabendo que pode utilizar o seu desconto naquele estabelecimento. E por isso vou deixar com o chefe do meu gabinete, que é responsável pela equipa do eVoucher, o Bernardo Sousa Reis, também deixar-vos com a Catarina Duarte da SaltPay, também pode tirar algumas dúvidas, e dizer-vos que pedir-vos a vossa ajuda para, nos vossos estabelecimentos, poderem fazer a adesão, junto mesmo dos vossos concorrentes, dizerem-lhes que podem fazê-lo, porque isto é um esforço coletivo que todos estamos a fazer para que a nossa economia possa retomar. Porque com este programa eVoucher ganhamos todos. Ganham os consumidores porque têm descontos de 50%, ganham os comerciantes porque ganham a possibilidade de alargar a sua procura, ganha a economia como um todo com este dinamismo. Por isso, mais uma vez, muito obrigado à Aresp pela colaboração e peço a todas e a todos que possam ajudar a dinamizar e disseminar a informação sobre o programa para que, mais uma vez, repito, a economia possa ganhar com isso e com isso ganhamos todos. Obrigado mais uma vez, bom trabalho, ficam em ótimas mãos aqui com o Bernardo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário. Muito obrigado. Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer à Aresp esta oportunidade para mais uma vez estarmos convosco e explicar-vos esta nova fase em que estamos do programa eVoucher e começava exatamente por dizer e por pegar nas palavras do Sr. Secretário de Estado. Nós estamos muito satisfeitos com aquilo que hoje vos vamos apresentar, porque é um resultado de vários meses de trabalho e que nos permite chegar a um modelo muito simples, como perceberão, é muito mais fácil de perceber do que aquilo que estarão à espera, porque, e naturalmente nós fazemos esse exercício, colocando do vosso lado e do lado de um comerciante, quando ouço falar num programa novo que envolve plataformas tecnológicas, que envolve a autoridade tributária, que envolve uma empresa parceira, que envolve o sistema financeiro, é muita informação. É muita informação que, na verdade, é aquilo que está por detrás do funcionamento de um programa que é extremamente simples. E a mensagem que vos quero transmitir, e que explicarei de seguida, é exatamente de um programa que, na ótica dos comerciantes e dos consumidores, se tornou o mais simples possível, fruto do trabalho de várias entidades. E o desafio que deixo é que qualquer pessoa que, depois da minha exposição, tenha qualquer dúvida, a coloque, porque não tenho limitação de tempo para esclarecer todas as dúvidas que tenham. E começava então por explicar um pouco para aqueles que possam não conhecer como é que funciona o programa eVoucher e que nos últimos meses não tenham tomado tanta atenção. O que aconteceu foi que o Governo criou um programa específico para apoiar setores que consideramos essenciais para a nossa economia e que foram especialmente afetados pela pandemia e pelos sucessivos confinamentos. Estes setores são 3 setores, é o setor do alojamento, o setor da restauração e o setor da cultura. Este programa já começou, como foi referido, no dia 1 de junho, e o que aconteceu foi que entre dia 1 de junho e 31 de agosto, os consumidores acumularam um saldo equivalente ao IVA constante das faturas destes 3 setores. Resumindo e simplificando, sempre que um contribuinte, que um consumidor, durante estes 3 meses de junho, julho e agosto, pediu uma fatura com o seu número de contribuinte, automaticamente a autoridade tributária colocou um montante equivalente ao IVA num bolo e, portanto, cada pessoa tem aquilo que nós chamamos o saldo eVoucher, que corresponde ao IVA suportado nestes 3 setores em junho, julho e agosto. Como já foi referido também anteriormente, estamos no mês de setembro, estamos neste momento a aguardar que os comerciantes nos comuniquem os valores das faturas emitidos e as faturas emitidas durante o mês de agosto. Na verdade, já o fizeram até dia 12, estamos a fazer essa conta e até o último dia do mês conseguiremos dizer a todos os portugueses vão consultar o vosso saldo do eVoucher, podem fazê-lo através do portal eFatura ou do eFatura Mobile e mesmo que nunca tenham ouvido falar do programa eVoucher, se tiverem pedido faturas com o número de contribuinte naqueles 3 meses, nestes 3 setores, acumularam um saldo. Ou seja, não houve necessidade de adotar nenhum comportamento novo.
Os consumidores pediram faturas com número de contribuinte, os comerciantes emitiram faturas com número de contribuinte e comunicaram-nas à autoridade tributária, e com este comportamento que já existia, a autoridade tributária foi capaz de calcular um saldo que, como o Sr. Secretário de Estado referiu, nos meses de junho e de julho ascendeu a cerca de 50 milhões de euros e que agosto terá um acréscimo superior. E chegamos agora a uma nova fase. Se cada português tem um saldo e voucher, vai ter que poder gastá-lo. E esta é a fase que tem aqui algum custo de aprendizagem, que muito se falou nos últimos meses, essencialmente pela novidade do programa e por ser algo novo e que tinha um nome diferente, e portanto as pessoas tinham curiosidade em perceber, se calhar, detalhes mais técnicos que eram necessários ao funcionamento prático, mas que é normal, e às vezes isso levantou alguma confusão. Como expliquei, acumular saldo foi simples, foi fazer apenas aquilo que já fazíamos, pedir faturas com o número de contribuinte e os comerciantes emitirem-nas, e agora temos esta nova fase que começa no dia 1 de outubro e que aí sim exige um pequeno comportamento, tanto dos comerciantes como dos consumidores, que é aquilo que nós chamamos a adesão ao programa. O que é que isto significa? Isto significa que, falando para os comerciantes, para permitirem aos vossos clientes utilizarem o saldo e voucher no vosso estabelecimento, têm que aderir ao programa. O que é que significa aderir ao programa hoje em dia? Apenas e só dizerem-nos quais são os vossos TPAs. Ou seja, a adesão do comerciante é apenas e só o comerciante dizer: este é o meu número de identificação fiscal e este é o número do TPA que eu utilizo. O ID do TPA que sai no talão e que com certeza saberão melhor do que eu identificar. Apenas dizendo-nos qual é o número do TPA que eu utilizo no vosso estabelecimento, ficarão habilitados e passarão a fazer parte do programa e-voucher. Em que é que isto se traduz na prática para aquilo que é o dia-a-dia do comerciante? Em nada. Ou seja, em termos de aquilo que é a exigência de novos comportamentos, não existe nada. O comerciante, a partir do momento em que adere, vai ter o seu TPA a permitir a utilização do e-voucher, mas vai receber os montantes, os pagamentos como recebe hoje em dia, ou seja, o cliente paga e o comerciante recebe 100% do valor da operação, vai continuar a emitir as faturas com ou sem número de contribuinte, consoante aquilo que o cliente exigir, mas emitirá a fatura, mas, na verdade, não tem aqui nenhum comportamento adicional, nem nenhum impacto, a não ser o facto de ter de nos comunicar os seus TPAs. Naturalmente, que a grande mais-valia de nos comunicar os seus TPAs e poder fazer parte do e-voucher é poder dizer aos seus clientes que ali podem gastar o seu saldo. E como foi referido aqui, esta é uma medida que pretende estimular os consumos nestes três setores. Como o Sr. Secretário de Estado referiu, neste momento, só no mês de junho e de julho, há 50 milhões de euros que se vão transformar em 100 milhões de euros que só podem ser gastos nos comerciantes que aderirem. Se um comerciante não aderir, esses 100 milhões não vão ser gastos no seu estabelecimento. Se comunicar o seu TPA, que é algo que demora menos de um minuto, poderá aí sim colocar o selo na porta e dizer ao seu consumidor, ao seu cliente, que pode ali gastar o seu saldo e voucher. Mas é importante perceberem isso, porque às vezes fala-se em utilizar saldo e os comerciantes naturalmente não percebem: será que eu recebo 100% do valor? Será que eu recebo uma parte e só depois é que sou compensado? Não. O comerciante recebe o pagamento exatamente da mesma forma. Na ótica do comerciante não se passa nada. O que acontece é que no consumidor, aí sim o consumidor vai ser reembolsado até 50% do valor da fatura nos 2 dias úteis seguintes a ter estado no estabelecimento. E como nada melhor do que uma pequena explicação gráfica, nós temos um vídeo que eu gostaria de partilhar convosco, que resume muito melhor aquilo que eu disse e que permite perceber como é que funciona na prática a adesão dos comerciantes. Caro comerciante, o e-voucher está mais simples, mais rápido e sem custos. Basta registar os seus TPAs para permitir que os seus clientes utilizem o saldo e-voucher no seu estabelecimento. A adesão é muito simples e demora menos de um minuto. Visite www.evoucher.pt e clique em Comerciante. Insira o NIF da sua empresa e os números de identificação dos seus TPAs.
Por fim, basta aceitar os termos e condições, clicar em concluir e já está. Não se esqueça de obter o selo gratuitamente. Deve descarregar o selo e-voucher e fixá-lo à porta do seu estabelecimento. É agora um participante no programa e-voucher. Ao verem o selo na sua porta, os clientes vão saber que ao entrar poderão utilizar o seu saldo. E-voucher. Simples, rápido e gratuito. A partir de 1 de outubro, o IVA vem de volta e ninguém vai querer ficar de fora. Como muito melhor do que eu o vídeo resumiu, a adesão dos comerciantes tornou-se muito mais simples, tornou-se muito mais rápida e não tem qualquer custo. Ou seja, um comerciante que queira aderir ao e-voucher perde muito pouco tempo, porque apenas tem que nos comunicar os seus terminais de pagamento, apenas tem que ir ao www.evoucher.pt, que é o site em que se faz esse registro, e não tem qualquer custo, utiliza os TPAs que já tem no seu estabelecimento e como referi, um ponto muito importante é que deve descarregar o selo do e-voucher, muito à semelhança daquilo que já existe, por exemplo, com o selo do Clean and Safe, mas este selo e-voucher é particularmente irrelevante que esteja afixado num local visível para que os clientes, quando passam pelo estabelecimento, possam saber que ali é possível utilizarem o seu saldo. E, portanto, o desafio que eu deixo é que adiram, que façam parte do programa e-voucher, porque o programa vos é destinado. Isto é um programa que tem como objetivo, é verdade que nós estamos a devolver dinheiro às pessoas, mas com o objetivo único de que o voltem a investir nestes 3 setores, nos vossos setores de atividade, e, portanto, sendo-vos destinado este programa, é também essencial que haja uma adesão massiva do setor. Nós compreendemos ao longo destes últimos meses que havia algumas questões, inclusivamente na sessão que tivemos com a Aresp e em diálogos vários que fomos tendo com a Aresp e com outras associações, percebemos que havia pontos a melhorar, acreditamos que os melhorámos, tornámos o sistema muito simples. É normal que existam dúvidas, nós estamos disponíveis para esclarecer. Como referi, a adesão é muito rápida e aquilo que eu faria de seguida, depois de vos lançar novamente o desafio de aderirem, é exatamente partilhar aquilo que é o processo de adesão quando se vai ao www.evoucher.pt para perceberem que nós dizermos que demora menos de 1 minuto é porque demora mesmo e perceberão com este curto vídeo como funciona essa adesão. Peço desculpa que estou aqui com uma ligeira dificuldade na partilha do vídeo, mas é um vídeo que simula exatamente Desculpa, penso que ainda não estará visível. Não estou a conseguir, portanto, se calhar o que eu faria era dar por terminada a minha intervenção, colocando-me à disposição para responder a perguntas e, entretanto, se eu conseguir resolver este problema e partilhar o vídeo, voltava a partilhá-lo, mas neste momento não estou a conseguir. Portanto, terminaria desta forma e colocava-me à disposição para responder às perguntas que tenho. Obrigado. Ora, muito obrigado, Dr. Bernardo. Agradecer o seu claríssimo esclarecimento. Nós, eventualmente, se não conseguir, nós também estamos aqui preparados, mas se for necessário, nós também temos esse vídeo e também o poderemos partilhar na tela, se for esse o caso. Se eu conseguir partilhar, eu agradeço, porque eu acho que era importante. Vamos já tratar do assunto, está bem? Excelente, obrigado. Muito bem. Eu perguntava, nós, entretanto, fomos recebendo algumas questões, quer no bate-papo, quer na secção das perguntas e respostas do Zoom. Não obstante, previamente à ação, nós também tínhamos recebido um conjunto alargado de questões,
Independentemente de muitas delas já terem sido respondidas na exposição do Dr. Bernardo, eu acho que é importante nós, em tom de diálogo, falarmos aqui um pouco sobre elas, para de forma mais simples podermos também apresentá-las. E também partilharia também com a Catarina Duarte Salpei e chamaria também este diálogo, naturalmente, para em conjunto os três possamos melhor esclarecer os nossos associados. Desde já informo, para que todos possam estar mais descansados, digamos assim, esta sessão está a ser gravada e hoje no Boletim Diário Aresp será enviada uma informação digamos, a anunciar que a sessão decorreu e no site da Aresp estará disponível um link para a sessão gravada, bem como aos vídeos e a conteúdos comunicacionais desta sessão e que melhor apoiam naquilo que são as dúvidas dos nossos empresários de uma forma geral. Assim, eu passaria à minha colega Ana Sousa para apresentar aquilo que são as principais questões que nos foram colocadas. Muito boa tarde. Eu vou então começar aqui por ler algumas das questões que nos foram colocadas antes da sessão e que são as seguintes. Onde podemos consultar quais os estabelecimentos que aderiram a este programa para poder usufruir do benefício? Relativamente a essa questão, não existe um portal que agregue a listagem dos estabelecimentos aderentes e daí a importância desses estabelecimentos poderem terem uma indicação, terem na porta o selo com a imagem do e-voucher para que os clientes saibam. E, portanto, ter essa georreferência, na verdade, isso foi discutido e se exigir um comportamento adicional dos comerciantes que nós não quisemos exigir, porque na verdade, como saberão, em muitíssimas circunstâncias, o nome de registro de uma sociedade não corresponde ao nome de um estabelecimento. No caso de um restaurante, acontece muitas vezes. E, portanto, aquilo que é a informação que nós já temos, por exemplo, é a informação do nome da empresa. E, portanto, se mesmo que eu fizesse essa listagem, provavelmente ia aparecer a empresa José Santos Unipessoal ou com um outro nome qualquer e não a designação do restaurante. E, portanto, era possível ter feito essa listagem. Achámos que o programa já tinha uma dificuldade de comunicação tão exigente que não quisemos estar a exigir aos comerciantes que esse esforço adicional de terem que estar a dar-nos mais informação e, portanto, optámos pelo modelo mais simples, que exigisse menos esforço do lado dos comerciantes e também dos utilizadores do programa e, portanto, a resposta é que não existe uma listagem dessas entidades por este motivo e daí a importância de todos os estabelecimentos terem na porta, em local visível, o autocolante a informar os seus clientes que são aderentes ao e-voucher. Temos aqui uma outra questão, que é a seguinte: para poder aproveitar o IVA das compras, era necessário inscrever-me anteriormente ou ainda posso usufruir desta regalia? Pode usufruir. Essa é uma grande vantagem do sistema. Como eu disse há pouco, ainda que a pessoa não soubesse que existia, já nem estamos a falar do registro. Uma pessoa, dando o exemplo extremo de uma pessoa que nunca ouviu falar do e-voucher até hoje, se tiver pedido faturas com número de contribuinte nos meses de junho, julho e agosto, acumulou saldo. E esse saldo já está disponível, pelo menos o de junho e de julho. E também é um desafio que lanço, admitindo que todos os comerciantes também são, em algum momento, consumidores. Se forem ao portal e-fatura, ou se tiverem instalado no vosso telemóvel a aplicação do e-fatura mobile, poderão ver o saldo que já têm acumulado no e-voucher. Não foi necessário aderir para acumularem esse saldo, podem nunca ter ouvido falar do programa, o dinheiro está lá disponível para o utilizarem, apenas têm de aderir para o poderem utilizar. Portanto, para acumular não foi necessária a adesão, bastou pedir faturas com número de contribuinte, depois se quiserem utilizar esse saldo, aí sim terão de aderir. Certo. Passando então aqui à seguinte: o cliente poderá realizar o pagamento total da fatura com o saldo e voucher? A resposta é não. O cliente pode utilizar o saldo e voucher para pagar até 50%
do valor da fatura. Isto faz também com que, para gastar o seu saldo em voucher, tenha que fazer mais consumos. E como esta medida era uma medida de incentivo ao consumo, este limite de 50% é exatamente para fazer com que os clientes, para gastarem o seu saldo, façam o máximo de consumos possíveis nestes setores que queremos apoiar. A próxima questão. É obrigatório entregar a fatura com o número de contribuinte ou basta cliente final? Okay. Nesta fase, a fatura já não é relevante na fase da utilização do benefício, ou seja, nos meses de outubro, novembro e dezembro, as faturas perdem o seu valor naquilo que é o funcionamento do programa. Ou seja, se na primeira fase, em junho, julho e agosto, o que era importante era pedir fatura com o número de contribuinte para acumular saldo, nesta segunda fase, a única coisa que tem que acontecer é que tem que ser feito um pagamento com um cartão multibanco de um cliente aderente, num estabelecimento também ele aderente. Ou seja, a fatura, neste caso, não é relevante para efeitos de funcionamento do programa e-voucher. Apenas o foi na primeira fase para acumular o saldo. Ok. Passamos agora aqui às questões que foram recebidas durante a sessão e temos aqui uma questão da Ana Martins que nos pergunta se é preciso ter TPA para aderir. É preciso, o programa está montado com base em pagamentos feitos com cartões bancários e é assim que ele irá funcionar com base em TPAs. Os consumidores que não tiverem TPA poderão consultar a SaltPay Portugal, que foi a entidade parceira, e eu passaria a palavra à Catarina, mas a SaltPay Portugal é a entidade parceira que venceu o concurso público internacional que foi lançado e, portanto, é a entidade que está a gerir a parte operativa do programa, e eu passaria a palavra à Catarina. Boa tarde a todos. Obrigada aqui por estarmos presentes e a conversar um bocadinho e explicar-vos também o programa e-voucher. O principal objetivo é exatamente aquilo que o Bernardo dizia, portanto, pressupõe sempre que exista um pagamento com cartão bancário, portanto, através do TPA. Vi que também houve algumas questões, já agora aproveito para responder já aqui a mais uma ou duas questões. Efetivamente o TPA pode ser registado, é muito fácil registar e qualquer banco, qualquer TPA de qualquer entidade bancária pode ser registado no programa. Portanto, todos vocês, todos os estabelecimentos estão abrangidos e todos os TPAs dos estabelecimentos estão abrangidos pelo programa. Não sei se respondi aqui à questão, espero ter respondido, haverá mais entretanto. Sim, obrigado Catarina. Se me permite, eu aproveitaria este tema dos TPAs, que é muito relevante, para lançarmos aqui na discussão um conjunto de temas em torno dos TPAs. Desde logo, e como referiu, não é possível pagamento em dinheiro para beneficiar do desconto, porque é obrigatório o pagamento com o cartão bancário. E acho que também é muito importante para os empresários perceberem aquilo que o consumidor tem que fazer ou não tem que fazer, ele próprio também para ser um agente de informação para esclarecer o seu cliente no momento do pagamento e perceber se de facto é possível ou não. Porque há aqui dois momentos distintos, e já passaria à Catarina nesse tema, que é, como o Dr. Bernardo referiu muito bem, qualquer TPA de qualquer banco pode ser e deve ser registado no TPA. E depois pediria à Catarina para explicar porque é que tem de ser registado no TPA para aderir ao programa e-voucher. No entanto, é necessário que o banco do qual o consumidor é titular do cartão, seja da Caixa Geral de Depósitos, seja de outro banco qualquer, esse banco tem que aderir ao programa e-voucher, para que eu, enquanto consumidor cliente, o meu cartão funcione como pagamento. Não tem nada a ver com o TPA do comerciante. São coisas completamente distintas. E, portanto, o TPA é registado e de forma universal, seja ele qual for, de qualquer banco, inclusive os da própria SaltPay, que também tem essa solução disponível, e também já irei falar um pouco sobre isso. Portanto, é de acesso universal. Agora, importa esclarecer é que o banco do cliente tem que ter aderido previamente à solução e-voucher, caso contrário, não é possível. Portanto, esse cartão não irá, ou seja, o pagamento é efetuado, sem qualquer problema, mas o saldo do e-voucher não será descontado. E, portanto, eu poderia agora a Catarina para explicar aqui duas ou três situações. Primeiro, porque é que tem que registrar o TPA? Depois, se não tiver TPA, como é que faz? E, portanto, aqui podia que falasse um pouco, podíamos falar um pouco daquilo que também é a parceria que a Aresp fez com a SaltPay e que quem não tem TPA e for associado à Aresp pode ter aqui uma solução transversal e explicar quais é que são os custos
que as empresas têm com o registro de TPA durante o programa e-voucher e no final, quando terminar o programa e-voucher, o que é que acontece com esse registro? E acho que aqui já abrangemos um conjunto de questões, e houve aqui também uma questão que foi colocada muito objetivamente, que é se pagamentos com MBWay também são possíveis, e penso que daqui a pouco já poderei também passar o vídeo do registro terminal e se calhar no final da nossa conversa ou da sua exposição passaremos então o vídeo da explicação do TPA. Força! Claro que sim, e ajuda bastante esse vídeo. O que é que acontece? Portanto, respondendo aqui à primeira questão, e obrigada, Pedro, por colocar logo aqui 3 temas bastante pertinentes. Portanto, um comerciante, quando adere, coloca o NIF e registra um terminal ID. Pode registar e pode associar mais terminais quantos assim forem necessários. E isto é muito importante. Automaticamente, quando registra o terminal, faz concluir e vai então validar e vai fazer a autenticação com o portal da autoridade tributária. Portanto, esta é a primeira parte e é muito simples. Relativamente ao segundo tema, tem a ver com os terminais. E, efetivamente, é necessário existir um terminal de pagamento. Pode ele ser SaltPay, pode ele ser do banco do comerciante ou do empresário, neste caso, peço desculpa. Portanto, o empresário poderá ter um terminal de pagamentos independentemente de qual for o fornecedor. E isto é importante porque nós estabelecemos, exatamente, nós SaltPay também estabelecemos um protocolo com a Aresp exatamente para poder ajudar os comerciantes que não têm equipamentos nos seus estabelecimentos e até os que já têm equipamentos nos seus estabelecimentos, se eventualmente quiserem utilizar ou conhecer a solução da SaltPay, nós também criámos aqui o protocolo com condições especiais para estes 3 meses do programa e também com um pressário especial para quem pretenda manter-se e continuar após o término do programa, que eu acho que é importante. Portanto, falamos de uma mensalidade, 13,90 € e depois de um FII único transacional de 0,75%, independentemente do tipo de cartão, da origem do cartão. E acho que já todos os associados, todos os empresários associados da Aresp já conhecem o nosso protocolo, mas é sempre importante também referenciar. Custos adicionais... Só um ponto é que quem é associado à Aresp, nos meses de outubro, novembro e dezembro, exclusivamente para associados à Aresp, não tem qualquer custo com a mensalidade. Portanto, quem não tem um terminal TPA e quiser aderir ao e-voucher, basta contratualizar com a SaltPay, não tem custo de entrada, não tem custo de saída, durante os 3 meses não tem qualquer mensalidade, apenas tem um custo de 0,75% por transação, mas isso aí é um custo de transação que tem com qualquer meio de pagamento que possa ser contratualizado com qualquer entidade fornecedora destes meios de pagamento obrigatório. Exatamente. Adicionalmente, caso não tenham um terminal de pagamentos SaltPay, o custo que existirá da operação será o custo normal que já têm com o vosso banco de apoio e isto é muito importante explicar-vos também. No que toca também depois à recepção dos pagamentos. Portanto, o receber os fundos será exatamente igual ao que têm atualmente. Portanto, não haverá nenhuma mudança, o settlement não será diferente, não vão receber dentro de 2 ou 3 dias, não. Será exatamente como têm contratualizado atualmente com a entidade de apoio de terminal de pagamentos automático. O que também é importante dizer-vos é que o cliente final, quando efetuar o pagamento, vai pagar o total da fatura, o total do valor que está a pagar. Vamos dar um exemplo. O valor total são 50 €, portanto, pagará 50 €, tem que estar registado no e-voucher, pagará os 50 €. Para o empresário é igual, o funcionamento é exatamente igual, o cliente final é que receberá depois um cashback de até 50% do valor da fatura em 2 dias úteis. Portanto, é importante explicar-vos também esta componente que na verdade, ajudar-vos-á também a esclarecer algumas das questões dos vossos clientes. Não sei se consegui responder a todas as questões, se foi explícito o suficiente, se o Bernardo ou o Pedro querem acrescentar. Sim, força, Bernardo. Eu ia aproveitar em primeiro lugar para partilhar o vídeo, porque já consigo, e depois se calhar fazia a ponte para explicar um pouco também, porque de facto, culpa minha, foquei-me apenas e só nos comerciantes e naturalmente que querem também ser um meio de informação aos seus clientes e portanto explicaria depois também como é que funciona do lado dos clientes a adesão, que é também extremamente simples e se calhar partilhava primeiro o vídeo muito rapidamente. Este vídeo, irei ser eu a narrá-lo, é um vídeo que simula exatamente um processo de adesão, ou seja, eu vi que havia pessoas que estavam a perguntar no chat como é que funcionava esta adesão, ou seja, como é que registavam os TPAs. Aquilo que temos neste momento no ecrã
é o portal www.ivoucher.pt, em que eu vou colocar o vídeo a correr, em que se clica na área dos comerciantes, se escolhe a modalidade de adesão e aqui aparece a informação que o comerciante tem que colocar. Como eu referi, o número de identificação fiscal e o ID do seu TPA. Neste caso, colocamos ambos os números, escolhemos qual é o banco do TPA, que é irrelevante se o banco faz parte da rede ou não, todos os TPAs podem ser inscritos. Neste caso, estamos a ver um comerciante que tem 2 TPAs, por exemplo, e, portanto, incluiu o seu NIF e agora o ID dos 2 TPAs. Naturalmente, que terá a possibilidade de ler os termos de adesão e a política de privacidade. Ao clicar OK, poderá confirmar se os dados estão corretamente inseridos e há uma autenticação exigida no portal das finanças para garantirmos que o comerciante que está a inserir estes valores e estes números é quem diz ser e, portanto, com esta autenticação no portal das finanças ficamos com a certeza da validade da informação e, a partir deste momento, o comerciante é parte do programa e-voucher. Ou seja, inseriu o seu NIF, o ID dos seus TPAs e, a partir deste momento, faz parte do programa e-voucher e sempre que um cliente seu utilizar os TPAs que aqui inseriu, neste caso estes 2 TPAs, o desconto será feito automaticamente e eu depois já explicarei um pouco melhor esta parte. E, portanto, o que temos aqui já é a imagem de alguém que aderiu ao programa, tem aqui 2 opções, uma que é obter o selo e-voucher, que é fazer o download do selo para poder ser colocado em local visível, poderão também solicitar o envio de autocolante, se assim o preferirem, e temos aqui a possibilidade, também relevante, de associar mais terminais, que é o que este vídeo simulará agora, para o caso de quererem remover, alterar, no caso de haver algum erro, ou adicionar mais terminais, se assim o entenderem. E, portanto, este é o processo de adesão dos comerciantes. Eu, quando disse que era um processo que demorava menos de 1 minuto, é um processo que demora menos de 1 minuto. As únicas informações que têm que ser colocadas, de facto, é o número de identificação fiscal e o ID dos TPAs. Obviamente que se um comerciante tiver um TPA, demora um tempo, se tiver 20 TPAs, demorará necessariamente mais tempo. Mas é um processo muito simples e muito rápido. E, passando um pouco só para explicar, porque vi que havia dúvidas e percebo como é que funciona este mesmo processo do lado do consumidor. Separando, já percebemos que do lado do comerciante eu apenas indico o meu TPA, o meu NIF, e é irrelevante qual é o banco, qual é o banco do meu TPA, porque qualquer TPA poderá fazer parte do programa. Do lado do consumidor, o processo é ainda mais simples de registro, porque na verdade o consumidor só registra o seu número de identificação fiscal. E a partir do momento em que o consumidor vai exatamente ao mesmo portal e indica o seu número de identificação fiscal e faz também a autenticação no portal das finanças, o que vai acontecer é que o sistema começa a funcionar automaticamente. O sistema identifica quais são os cartões bancários daquela pessoa, ou seja, eu, Bernardo, se for ao portal e-voucher e inserir o meu NIF, o sistema vai saber que eu tenho 2 cartões bancários, do banco A e do banco B, e sempre que eu for a um restaurante que também é aderente e pagar com o meu cartão bancário, seja do banco A, seja do banco B, no TPA que o comerciante registou, o sistema funciona automaticamente. O consumidor não tem que dizer que quer utilizar o saldo, o comerciante não tem que perguntar se o cliente quer utilizar o saldo. A partir do momento em que o comerciante tem o selo do e-voucher na porta, o cliente sabe que ali pode utilizar o saldo e sabe que eu sei que se utilizar o meu cartão bancário naquele estabelecimento, automaticamente 2 dias depois vou receber 50% do valor da fatura. O comerciante, na verdade, nem tem que saber se aquela pessoa está a utilizar o saldo e-voucher, se não está, porque para si é igual na medida em que recebe 100% do valor como recebia e como recebe em condições normais. E, portanto, o sistema, quando nós referimos que o sistema se tornou simples a este ponto, de o comerciante apenas ter que nos dar um ID de um TPA, o consumidor ter apenas que dizer que quer aderir com o seu número de identificação fiscal e a partir desse momento nós sabemos quais são os TPAs dos aderentes, quais são os cartões dos consumidores aderentes e sempre que um desses cartões é utilizado num dos TPAs
desses estabelecimentos, o sistema opera por si de forma automática, sem ser necessário qualquer ação adicional por parte, seja do consumidor, seja do comerciante. Não sei se fui claro. Eu sei que às vezes, nós já há algum tempo a trabalhar neste programa, às vezes podemos achar que estamos a ser claros e ser confusos no raciocínio, portanto, estejam à vontade para fazer perguntas que eu possa ter explicado de forma menos óbvia. Obrigado, força. Se me permitem tentar aqui caladinho ou ouvir mais uma vez, que é sempre importante voltar a ouvir, e estou a dar conta que há aqui uma pergunta que tem sido recorrente e que eu acho que a Catarina ainda não respondeu claramente, que é, da parte dos empresários, tem que haver o registro dos TPAs necessariamente, o que significa que se um estabelecimento tiver 5 TPAs e se registrar apenas 2, só funciona o desconto do e-voucher naqueles que estão registados. Pronto, e a pergunta que nos fazem e tem sido recorrente é, mas se agora o programa já está todo moldado para o consumidor, isto é o consumidor que recebe os 50% e, portanto, é ele que no fundo, a operação está direcionada para ele e não tanto para o empresário, porque é que o empresário tem que fazer o registro do TPA? Porque, na verdade, a autoridade tributária consegue cruzar a informação toda. Sabe que foi feito aquele pagamento, há uma fatura com o NIF, a autoridade tributária tem informação também relativamente aos consumidores, porque também faz os reembolsos de IRS, por exemplo, para a conta do consumidor. Para que é que há esta necessidade do TPA ser registado? Se a Catarina puder ajudar... Vou tentar ajudar. Vou tentar esclarecer. O que acontece atualmente quando o consumidor se registra, apenas precisa e necessita de colocar o contribuinte e autorizar que existe essa comunicação entre o e-voucher, o programa, não é? E a AT. O que acontece de diferente da primeira fase do programa, e foi uma das questões colocadas aqui, também aproveito para responder, é que o consumidor registava-se, mas tinha que depois registar também um ou mais cartões bancários, os que pretendia utilizar no programa. Atualmente já não há necessidade de registrar o cartão bancário. Portanto, a única forma que existe de identificar as transações daqueles NIFs nos TPAs é exatamente através deste registro. Portanto, o consumidor tem que se registar no e-voucher através do seu contribuinte, os bancos aderentes, os bancos emissores aderentes já sabem quais são os cartões associados aos NIFs e automaticamente vamos conseguir fazer um match das transações nos terminais daqueles cartões. Eu não sei se fui explícita o suficiente, se fui muito straight to the point, permitam uma expressão. Bernardo, não sei se quer acrescentar alguma coisa ao que eu acabei de explicar. Sim, só para esclarecer, também porque é normal que haja essa dúvida, porque são várias entidades participantes do programa. Por exemplo, a autoridade tributária, que é o serviço da Administração Direta do Estado que nós tutelamos aqui no Ministério das Finanças, a participação real da autoridade tributária no programa e-voucher circunscreve-se à fase que já terminou e àquela que está neste momento a terminar. Ou seja, o papel da autoridade tributária é apurar o saldo e-voucher dos consumidores. E, portanto, esse é o papel da autoridade tributária na relação com os comerciantes dos setores neste programa. Os comerciantes comunicaram à AT as faturas, a AT, com base nessas faturas, calculou o saldo. Na segunda fase do programa, essa relação é feita com a SaltPay. Porquê é que há necessidade de indicar os TPAs? E já agora, voltando um pouco atrás, porque inclusivamente já ontem tinha tido, noutra circunstância, tinha a oportunidade de esclarecer algo que parece ser, mas não é. Eu tenho noção que este programa parece estar direcionado para os consumidores, porque são as pessoas que recebem os reembolsos dos valores na sua conta, são as pessoas que têm é um programa que está centrado na ação do consumidor, ou seja, fui eu que acumulei saldo a ir a um restaurante, sou eu que posso ver o dinheiro ser-me devolvido se for dormir a um hotel no último trimestre do ano, mas isso é apenas a forma de funcionar do programa, porque o objetivo do programa principal não é devolver dinheiro aos consumidores, é devolver dinheiro aos consumidores para ser gasto em setores específicos. Este é um programa de apoio e de estímulo a consumos apenas e só em 3 setores muito específicos. E nós tivemos que arranjar uma forma de garantir que esta despesa pública ia ser gasta apenas e só
naqueles setores. É por isso, por exemplo, que apenas estão abrangidos pelo programa as entidades que tenham como código de atividade económica principal aqueles que constam na lista, que são todos os códigos de atividade económica dos setores da restauração, do alojamento e da cultura. E nós, ao termos um sistema que está assente em cartões bancários e em pagamentos feitos com cartões bancários, a forma que nós arranjámos de garantir que este dinheiro ia ser gasto apenas em restaurantes, hotéis, em estabelecimentos culturais, foi através de garantirmos que os TPAs aderentes iam ser apenas e só de entidades destes setores. E por isso foi esta a forma que nós encontramos de garantir a eficácia do programa, mas não quis deixar de explicar que, embora isto pareça ser um programa destinado essencialmente a quem consome, não o é. Não é. É destinado aos empresários e às empresas destes 3 setores. Obviamente que nós estamos a devolver dinheiro às pessoas, mas só o devolvemos na condição de elas voltarem a consumir nesses estabelecimentos e com a particularidade de quando consumirem nem podem utilizar o saldo todo, só podem utilizar 50%, o que faz com que tenham que lá voltar mais 2 vezes para gastar o seu saldo. E não sei se com esta resposta esclarecia. Obrigado, Bernardo. Eu aproveitaria agora, se calhar, para fazer uma passagem pelas várias questões que aqui nos têm colocado. E se calhar optaria por fazer aqui uma coisa diferente e pedia o vosso auxílio para que, se disser alguma coisa de errado, que me corrijam, por favor. Claro. Ou seja, fazer aqui uma espécie de resumo daquilo que é o programa e-voucher e de forma mais simplista, digamos assim, perdoem-me o termo, poder explicar o que é o e-voucher. Primeiro ponto. Neste momento, e como o Bernardo referiu muito bem, quem acumulou saldo acumulou, quem não acumulou já não acumulou nada. Ou seja, quem pediu fatura por um contribuinte entre 1 de junho e 31 de agosto, vai ao e-fatura e vê no saldo e-voucher quanto dinheiro é que lá tem para poder depois beneficiar do consumo que começa de 1 de outubro a 31 de dezembro. E, portanto, esse assunto está encerrado. Já não volta atrás. Portanto, esse assunto está fechado. E, portanto, cada consumidor tem que ir ao e-fatura e ver o que valor acumulou em voucher. Se acumulou 10, tem lá 10, se acumulou 100, é o que for. E, portanto, esse assunto já não há volta a dar. E, portanto, e foi o papel, como referiu bem, da autoridade tributária, em apurar, e que está neste momento até ao final do mês, a apurar o montante que cada consumidor vai poder usufruir na fase da utilização desse crédito, chamemos assim, que vai começar entre 1 de outubro e vai terminar a 31 de dezembro. Mas só pode ser utilizado nos estabelecimentos que aderirem. E a adesão é tão simples o registro dos TPAs, como o Bernardo e a Catarina agora aqui referiram. Registando o TPA, pode depois pedir, imprimir, ou seja, fazer o download do selo, colocar na nota do estabelecimento, ou partilhar nas redes sociais, ou divulgar para a sua base de dados de clientes, conforme assim entender, mas identificar-se como um estabelecimento aderente, porque, conforme aqui foi referido também, não há no site e-voucher, nem vai haver uma plataforma com a listagem dos estabelecimentos aderentes, portanto, tem de ser cada estabelecimento a identificar, e, portanto, o cliente vai gastar aí o seu saldo. Portanto, e o gasto do saldo, e acho que a parte do registro do TPA, quer a Aresp, quer a Salto-Pay estão aqui para ajudar. Há aqui algumas questões, tenho 20, tenho 50 TPAs, a Salto-Pay pode dar este apoio de uma forma integrada a ajudar no registro de todos os TPAs e, portanto, podem contactar a Aresp posteriormente à ação, que nós damos esse apoio em conjunto com o Salto-Pay, sem qualquer tipo de problema, e, portanto, essa situação pode ser apoiada por nós. No caso dos bancos aderentes, para o gasto da utilização do saldo por parte dos consumidores, conforme foi referido anteriormente. Uma coisa é o registro do TPA, que é de qualquer banco. Outra coisa é o banco em que eu tenho, como consumidor, tenho um cartão bancário, portanto, o meu banco tem que ter aderido para eu poder utilizar o saldo do e-voucher. E, portanto, essa lista de bancos, penso que poderá, de alguma forma, estar disponível até para os nossos consumidores, os nossos empresários, saberem quais é que são os bancos que estão aderentes quando um cliente for pagar com um determinado cartão, porque, olha, esse cartão não é aderente, se tem voucher, já sabe que se aderiu, não pode usufruir do saldo. Outra questão muito importante, que é, a partir do momento em que uma empresa registra os TPAs, o nosso conselho é, se tem 2 TPAs, registra os 2 TPAs, se tem 50 TPAs, registra os 50 TPAs. Não tem custo nenhum sobre isso,
e não tem qualquer problema de um cliente ir lá pagar e perguntar, então, mas esse TPA está associado ao e-voucher? Não há problema, porque associou todos os TPA. E essa situação fica desde logo resolvida, porque quando terminar o e-voucher, o registro do TPA cai por completo, porque extingue-se, digamos assim, conforme a Catarina ainda ontem nos esclareceu. E eu, enquanto cliente, quando for a um estabelecimento e pagar, eu não decido se quero utilizar saldo ou não quero. A partir do momento em que eu adiro ao e-voucher enquanto cliente, a partir do dia 1 de outubro, se o meu banco for aderente, eu quando fizer uma compra nos estabelecimentos aderentes, automaticamente isso vai descontar o valor do meu saldo. Ou seja, e é o valor total da fatura com o IVA. Ou seja, se eu tenho 100 euros de saldo, vou com a família e a conta, por exemplo, do estabelecimento de restauração, são 50 euros. Eu vou pagar nesse momento os 50 euros e até 2 dias úteis depois eu vou receber 25 euros na minha conta bancária. Ok? E em vez dos 100, passei a ter 75 euros. Há de chegar o dia em que eu vou pagar uma conta de 20 euros e só lá tenho 5 euros na conta em voucher. Portanto, eu vou pagar na totalidade os 20 euros no momento da compra, mas como só tenho 5 euros de saldo no meu voucher, que é o remanescente, eu só vou receber esses 5 euros. E esgotou por completo, digamos, o saldo, o crédito que eu acumulei no período de 1 de junho a 31 de agosto. E de uma forma muito genérica, eu penso que é um pouco isto que o programa, que se resume o programa. Agora, o que é muito importante é os nossos empresários estarem munidos de toda a informação, nomeadamente saber quais é que são os bancos aderentes do lado do consumidor para que, então, mas este cartão dá e que nós vamos fazer um esforço adicional para termos esta lista sempre atualizada. A informação que temos é que a esmagadora maioria dos principais bancos que operam em Portugal já aderiram e, portanto, não deverá ser assim um problema tão grande. E apelamos seriamente a que todos aderiram, porque ninguém perde em aderir, porque se tiver um TPA não tem qualquer custo adicional, portanto, é um custo que já tem hoje com qualquer transação, com qualquer equipamento de multibanco. Registrem todos os TPAs, porque assim há um TPA que falha, tem um outro e, portanto, não há qualquer problema e todos beneficiam. E, portanto, penso que, de uma forma genérica, o programa tornou-se muito mais simples, sem dúvida nenhuma, de acesso universal. Portanto, e queremos agradecer aqui à Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e também à Salpei por terem trabalhado nesta solução mais abrangente para aqueles comerciantes que não têm TPA. Portanto, nós também temos esta parceria com a Salpei, que sem qualquer custo de adesão ou o que quer que seja, pode aderir no período de voucher e só pagar os custos das transações, como qualquer comerciante paga, independentemente do banco em que adere. E, pronto, resumidamente, penso que respondi a todas as questões que aqui estão. Só pediria à Catarina agora para dar aqui um esclarecimento, que é onde é que as empresas veem o ID do terminal e que caracteres é que têm que incluir. Só os numéricos, se é tudo, portanto, isso é uma das questões e assim ficamos, penso que esclarecidos em relação a tudo o que aqui foi questionado. Tipicamente, o ID do terminal aparece sempre nos talões do multibanco, nomeadamente a segunda, terceira linha, em que diz identificação TPA, 2 pontos e 8 números. É este número, são estes 8 números, 8 dígitos que nós precisamos e que é o ID do terminal. É esta informação que é muito fácil de obter. As empresas ou os empresários que tenham muitos terminais até podem solicitar ao Banco de Apoio esta listagem. O Banco de Apoio dá-vos com certeza esta listagem e pode ajudar-vos nesse sentido. Portanto, há essa facilidade e é muito fácil de registar. No próprio portal do comerciante podem adicionar, associar novos terminais, como podem remover. Portanto, para o registro é apenas necessário colocar um ou adicionar depois logo mais 2 ou 3, como preferirem, mas se quiserem depois fazer essa gestão diretamente no portal do comerciante, há essa possibilidade. Outro tópico que também é muito importante e que o Bernardo há pouco já referenciou, o selo e voucher. Há 2 possibilidades dos empresários terem selo e voucher nos seus estabelecimentos. Podem descarregar diretamente em evoucher.pt, após, obviamente, o registro, podem descarregar em alta resolução e, portanto, colocar na porta, colocar até eventualmente no website, já houve uma dessas questões também colocadas aqui,
ou também podem solicitar um envio do selo e-voucher diretamente por correio. Indicam a morada e nós, SaltPay, vamos fazer chegar o selo de estabelecimento aderente. Portanto, também é importante que saibam que existem estas duas possibilidades. Podem descarregar, fazer o download ou solicitar o envio do autocolante do selo de estabelecimento aderente diretamente em voucher.pt. Obrigado, Catarina. Eu penso que de uma forma genérica e até diria mesmo detalhada já esclarecemos todas as questões que foram colocadas. No entanto, reforço aqui que quer a Aresp, quer a SaltPay, nós estamos totalmente disponíveis para nos contactar e para esclarecermos todas as dúvidas que existam. Conforme o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no início referiu, haverá cerca de 100 milhões de euros de saldo acumulado por parte dos consumidores, todos nós, e que estão prontos para serem utilizados em consumo nos nossos estabelecimentos, ou seja, quem tem a CAI principal, alojamento, restauração e também na área da cultura, para serem utilizados. E, portanto, se for um estabelecimento aderente, naturalmente poderá ter mais clientes e mais consumo no seu estabelecimento do que se não tiver, naturalmente que sim. Não obstante esta sessão de esclarecimento, como referi há pouco, ainda hoje mesmo estará disponível no site da Aresp, bem como todos os conteúdos comunicacionais que aqui faremos. Nós, antes do dia 1 de outubro, iremos também elaborar um pequeno guia de perguntas e respostas, um pouco também muito do que aqui que se falou, se o cartão do cliente dá, se é o SAT que paga o saldo, se é o banco, estas pequenas questões que entendemos serem fundamentais, não só do ponto de vista do empresário, mas também do consumidor, porque já nos apercebemos que o grande desafio aqui vai ser esclarecer de forma explícita o consumidor, porque ele se calhar terá mais dúvidas que os nossos empresários. E é isso que nós também temos de estar preparados, mas de uma forma conjunta, seguramente que todos conseguiríamos. E, em jeito de encerramento, passaria a palavra ao Bernardo, caso queira acrescentar mais alguma coisa, por favor. Sim, obrigado. E já agora, obrigado pelo resumo que fez, que foi excelente. Acho que eu vou começar a convidar para vir connosco fazer a produção. De facto, é verdade, quem está deste lado e já está há muito tempo a trabalhar no programa tem tendência, às vezes, para complicar um pouco a mensagem, que às vezes quem está de fora tem uma capacidade de síntese muito melhor. Mas só para esclarecer duas questões que também ficaram por esclarecer e que acho que é importante referir. A primeira tem que ver com os custos. Aquilo que eram, e aqui dar uma palavra à Aresp, que de facto foi sempre a principal preocupação da Aresp neste processo foi que, muito bem, há uma medida de estímulo ao consumo nos setores dos nossos associados, é bem-vinda, mas esta medida não pode ter qualquer custo para os empresários. Os empresários estão a passar por um momento complicado e qualquer medida que comporte um custo adicional deve ser evitada. E foi muito com base neste testemunho da Aresp que nós procurámos evoluir para um modelo que não tem qualquer custo para o comerciante. A única situação em que poderá ter é se houver um comerciante, um empresário que não tem TPA neste momento e passa a precisar para aderir ao e-voucher, mas até neste caso houve um protocolo celebrado entre a Aresp e a SaltPay que poderá beneficiar. Mas na verdade o programa não tem qualquer custo. O programa utiliza os TPAs que já existem, os empresários, os comerciantes recebem o dinheiro e os pagamentos dos seus clientes exatamente da mesma forma, as comissões das operações são exatamente as mesmas, nos talões, seja nos talões das máquinas, seja nas faturas, não há qualquer referência ao e-voucher, portanto o programa funciona automaticamente quase de uma forma invisível. Apenas exige que haja uma adesão do comerciante, uma adesão do cliente e a partir daí funciona quase de forma invisível. A única manifestação de existência do programa acaba por ser um reembolso que é feito aos clientes e esse reembolso no débito e no saldo, na consulta do saldo das operações bancárias dos clientes, poderão ver, quando for feito o reembolso, uma referência a reembolso e voucher. Como também referimos, é irrelevante quais são os bancos com os quais, ou os operadores de TPAs com os quais
os empresários trabalham, porque poderão aderir com qualquer um dos TPAs. A lista de bancos aderentes só é relevante para os cartões bancários. Eu vi que havia uma questão exatamente com essa preocupação, para poderem esclarecer os clientes que apenas alguns cartões bancários poderão ser utilizados. Como também já foi referido, ainda não é pública a lista dos bancos, mas nós já temos no programa os grandes bancos e não só os grandes bancos, a maioria dos bancos emitentes de cartões em Portugal. Essa lista será divulgada nos próximos dias e, portanto, ficará essa informação clara antes do início do programa e da fase de utilização que decorrerá no próximo dia 1 de outubro. E por isso terminava dessa forma, lançando o apelo a que adiram, porque esta medida é-vos destinada, como foi referido, só nos meses de junho e de julho foi acumulado o suficiente para que sejam gastos pelo menos 100 milhões de euros nas entidades que venham a aderir. Apenas é possível gastar este dinheiro nas entidades que adiram. É verdade que podem aderir apenas no dia 2 ou 3 de outubro ou 2 ou 3 de novembro, mas só a partir desse momento é que os vossos clientes poderão utilizar o saldo e, portanto, se este saldo vai começar a ser gasto a partir do dia 1 de outubro, é essencial que nesse dia já tenham aderido para que possam ter o selo na porta e quando as pessoas andarem à procura nos primeiros dias de outubro de onde podem gastar o montante de e-voucher que têm do seu lado, poderem entrar no vosso estabelecimento sabendo que o podem fazer. Qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade. O portal e-voucher, o site www.evoucher.pt, onde fazem as adesões, tem também uma zona de perguntas e respostas que poderá ajudar a esclarecer quaisquer dúvidas. Podem remeter as dúvidas por escrito, que nós estamos disponíveis para ajudar e terminava reiterando o desafio para aderirem e acreditando que a partir de 1 de outubro vamos ter aqui um programa muito bem sucedido com um especial incentivo a estes setores da restauração, do alojamento e da cultura. Obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Eu perguntaria à Catarina Barros se queria acrescentar mais alguma coisa. Quero só agradecer exatamente à Aresp toda a disponibilidade, aqui também ao Bernardo toda a dedicação com o programa. Da parte da SaltPay podem contar sempre com o nosso total apoio. Todas as questões que tenham podem remetê-las diretamente à Aresp ou diretamente aqui à SaltPay. No decorrer do dia de hoje ainda vou fazer chegar alguma informação à Aresp sobre o processo de adesão também e de registro para facilitar, onde tem também a identificação do TPA para vos facilitar e para facilitar aos empresários o registro. Contem connosco e contamos convosco também para o sucesso do programa e-voucher. Muito obrigada a todos. Obrigado. Passaria agora a palavra à doutora Ana Jacinto para terminar. Obrigado. Bom, de uma forma muito breve e rápida, só agradecer a quem teve disponibilidade para estar connosco. É sempre importante nós irmos ouvindo mais alguma coisa para tirarmos as dúvidas e aquelas que não foram tiradas, como já foi referido, estão sempre disponíveis nós para podermos ajudar e também a SaltPay, também com certeza que estará disponível para ajudar a responder às questões mais técnicas que possam surgir. Depois dizer e reafirmar aquilo que também já foi dito no início deste webinar pelo nosso primeiro vice-presidente, que de facto nós desde o início que aplaudimos a iniciativa. É verdade que estava um bocadinho longe daquilo que eram as expectativas da Aresp e os desejos da Aresp, mas a verdade é que todas as questões que a Aresp foi sinalizando, desde as questões dos custos, como o Bernardo referiu, as questões da complexidade e a necessidade da medida ser universal para todos aqueles que quisessem aderir, de facto tudo foi corrigido. E, portanto, nós, a Aresp, temos o mérito de não termos desistido destas nossas convicções, mas a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, e também com a ajuda da SaltPay, tem o mérito de ter sabido ouvir e de ter sabido acompanhar estas nossas preocupações, e daí os nossos agradecimentos profundos, porque às vezes a dificuldade é os nossos interlocutores ouvirem-nos, e de facto a Secretaria de Estado deu provas de que sabe ouvir, e todos em cooperação fazemos a diferença, porque as ideias saem do papel e tornam-se realidade, mas só mesmo em cooperação, como foi este um belo exemplo, e daí os meus mais sinceros agradecimentos, e teremos obviamente sempre toda a disponibilidade para trabalhar em conjunto com quem sabe ouvir a Aresp, porque a Aresp só transmite as preocupações
dos nossos associados e empresários, e foi isso que fizemos mais uma vez. Desta vez fomos bem-sucedidos, ainda não fomos bem-sucedidos relativamente à descida do IVA, mas vamos continuar a persistir, porque vamos continuar a falar até que a voz nos doa, como dizia alguém, e portanto vamos continuar a ser persistentes. Muito obrigada uma vez mais, tanto à Secretaria de Estado como à SaltPay e a todos aqueles que estiveram connosco. Bem-ajam, muito obrigada. Muito obrigado e disponham sempre. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Deus, obrigada.